Olá, bem-vindo à palestra sobre psicologia e significado das cores da comunidade criativa MAHUB. O MAHUB é uma comunidade que foca em criatividade, em arte e empreendedorismo para criativos que querem potencializar a sua arte. Com lives, entrevistas, reviews de cursos com os highlights, resenhas de livros com esses mesmos temas e muito material gratuito, como o nosso calendário criativo que mapeia todos os grandes eventos no mundo, não só no Brasil não, no mundo, e é de graça para você que é criativo se estruturar, se planejar durante o ano. É só ir no nosso Instagram e baixar. Meu nome é Marcela Lana, eu sou artista visual, trabalho com pintura, desenho, escultura e ilustração. Eu sou fundadora e professora no MAHUB. Aqui nessa Masterclass a gente vai ver os fundamentos e os 3 grandes pilares. Esses são pilares prévios para preparar a sua mente e o seu mindset para você poder depois usar ferramentas e métodos adequados para criar a sua paleta. Mas a gente está aqui criando uma base, preparando o seu conhecimento para você poder depois criar paletas deslumbrantes. A gente vai falar sobre a importância da cor, vamos falar sobre características essenciais da cor e depois vamos direto aos 3 pilares fundamentais. Você vai sair daqui hoje já tendo uma base muito boa para começar a pensar a sua paleta e as cores de uma forma diferente. Eu tenho certeza que você pensou numa obra de arte maravilhosa, que você falou assim, cara, essa arte é fantástica, tem um conceito muito bom. Você pensou na perspectiva, pensou na distribuição dos elementos e na composição. E aí você pensa, mas como eu vou colorir isso? Como eu vou exprimir o que eu quero através da cor? Qual é a cor que vai trazer aquilo que eu quero dizer, que vai potencializar aquele significado? Como eu harmonizo essas cores? Como que eu faço o balanço dessas cores da paleta de cor? Ao final dessa Masterclass, para ser completamente transparente, eu vou apresentar o nosso curso, como ele é dividido, como é que ele funciona, mas até lá, fica aqui juntinho com a gente para você aprender mais sobre essa paleta emocionante e a psicologia da cor. Em alguns dados, a gente já pode perceber a importância da cor. Cerca de 80% de todas as nossas interações e experiências são primeiramente filtradas pelo nosso aparato visual. Quer dizer, a partir da visão é que a gente desenvolve a ativação até para os outros sentidos. A visão é o nosso primeiro contato com o mundo externo, né? É o nosso canal de experiência. Dentro disso, cerca de 62 a 90%, eu vou repetir, 62 a 90%, quer dizer, um percentual muito alto. Quando a gente observa alguma coisa, a gente avalia a partir da cor. Quer dizer, esse percentual de avaliação e o nosso critério, gostei, não gostei, me tocou, não me tocou, vou levar para casa ou não vou levar para casa, vou lembrar, vou contar para outras pessoas, 62 a 90% dessa avaliação parte da cor. Esses 2 dados, que são simples e básicos, já são muito importantes para a gente começar a entender a importância da cor no nosso trabalho como criativos e artistas. Além disso, há 2 características básicas da cor que vale a pena a gente ressaltar aqui. A cor é onipresente, quer dizer, ela está em todo o lugar. Do momento que você nasce ao momento que você morre, no momento que você abre os olhos, no momento que você fecha os olhos para dormir, ela está presente. Independente de como, independente da iluminação, ela está presente. A gente é acostumada a ver a cor e a entender o mundo a partir da linguagem simbólica, psicológica e de significativos
da cor. E tem outro ponto que eu adoro falar, ela é preferencial, quer dizer, ela chega primeiro, né? Ela chega de forma inconsciente à nossa mente. Quer dizer, antes de qualquer logomarca, antes de qualquer desenho, antes de qualquer cenário, antes de qualquer texto dos atores, clima da cena, clima da fotografia, antes de qualquer informação, ela chega. É como se a cor fosse aquela criança que corre lá atrás para saber a fofoca e chega aqui no grupinho esbaforido, tipo, sabe o que está acontecendo ali? É isso! Isso é a cor, ela faz isso com a gente, ela chega na nossa mente e fala assim, se prepara, tá acontecendo isso, é alegria, é tristeza, e eu acho que tá tendo um funeral ali, e eu acho que é uma comédia romântica que tá acontecendo aqui, olha o clima, olha a sensação, tá vívido, tá morto, e tá meio pálido, tá meio abarrotado esse negócio aí, não tá dando certo não. A cor já vem anunciar o que vem a acontecer. E isso é muito importante para a gente que é criativo, porque querendo ou não, a cor já está dizendo do seu trabalho, já está dizendo da sua arte, ela já vai anunciar. E a forma que a gente anuncia, a gente prepara todo o mindset, toda a expectativa do seu cliente e do seu espectador. E aí vale a pena a gente ressaltar que a cor tem características de psicologia e significados, que são signos culturais e coletivos, e tem outras que são particulares, individuais de cada ser humano. Por signos coletivos, a gente entende a cultura em si, a política, a religião, a sociedade onde a pessoa está inserida, o contexto onde ela está inserida. A gente pode falar, a gente pode descer um pouco mais, né, e falar em time de futebol, né, em sociedades, em colégios, né, em bandeiras diferentes, em subgrupos diferentes, em empresas que tenham logomarcas, se vistam, né, com um uniforme diferente. A gente pode ir do mais abrangente até subcategorias culturais, mas que são de um grupo de pessoas. E a gente também tem aí características psicológicas que são muito pessoais. Por exemplo, cada ser humano tem uma experiência de vida diferente, né? Você tem um quarto de uma cor, aposto que se você for abrir aí o seu armário, você vai ver uma paleta de cor mais para um lado e para o outro, né? Priorizando certas cores. Você tem a sua tonalidade, você pode fazer a sua análise cromática, por exemplo. Cada um vive de uma forma diferente. Mas a gente começa a dar significados, símbolos psicológicos à cor, né, dependendo da nossa experiência de vida. Vamos falar, por exemplo, que uma criança tá jogando futebol na rua com os amiguinhos, né, e ele tá lá, tá um final de semana super gostoso, sol a pino, calor, né, aquelas cores mais quentes, e aí o que que acontece? Um amiguinho vai buscar a bola que foi isolada e acidentalmente ele é atropelado por um carro que estava vindo desgovernado em alta velocidade. Vou deixar que o amiguinho não se feriu muito, mas aquilo bastou para que Joãozinho tivesse uma experiência traumática e a cor daquele carro era amarelo. Inconscientemente, Joãozinho nem vai às vezes perceber, mas o amarelo na sua vida tomou outro significado. Ele ficou associado a um trauma de infância, né? Medo, a um trauma de possível uma perda de uma amizade, de morte. Então essa associação para Joãozinho é muito específica. E Joãozinho, se entrar num ambiente completamente amarelo, se o Joãozinho tiver que desenvolver sua logomarca, ouvir um filme completamente, amarelo, como o Moonrise Kingdom do Wes Anderson, por exemplo,
né, entrar, sei lá, no McDonald's, por exemplo, que o amarelo é muito forte, ele vai ter sensações que ele não vai conseguir de repente fazer esse paralelo, mas que para ele aquilo vai ser desagradável, porque vai lembrar inconscientemente de uma experiência de trauma dele. Isso que é muito forte na cor. Os símbolos culturais estão muito arraigados, mas os símbolos e significados pessoais que a gente coloca durante a nossa vida também são de grande importância. E a gente começa a colocar, a amontoar significados em cima da cultura e categoria social daquelas cores. Agora vamos aos 3 pilares para a gente entender esse mindset que a gente tem que ter para nos preparar para depois criarmos paletas emocionantes. Vamos lá? O primeiro pilar fundamental é o seguinte: quando você mistura cores, quando você compõe cores na sua paleta de cor, você tem que entender que você também está misturando e compondo com significados. Cada cor tem um significado, uma psicologia, uma história, uma etimologia. Ela tem uma raiz cultural que já vem imbuída dela de significados. Ao empregar essa cor na sua arte, no seu criativo, independente de onde seja, você está trazendo para a sua arte também esse significado. E a maneira como você emprega diz da maneira como você quer que esse significado chegue ao seu cliente e ao seu espectador. Por exemplo, uma cor muito mais saturada, muito mais viva, ela grita, ela fala que veio, ainda mais se ela tiver, né, com contraste com outra cor também saturada. Quando você adiciona, mudando aí o valor e a tonalidade dessa cor, e você adiciona branco, preto ou cinza, você também está adicionando na composição dela as características do preto, do branco e do cinza. Quando você vir uma cor e começar a entender a composição daquela cor, você começa a entender a mistura complexa de significados que ela tem ali. Por exemplo, cores que são secundárias e que são terciárias são junção de 2 ou 3 cores. Por exemplo, se a gente pegar o lilás, o que é o lilás, o violeta, o roxo, né? O malva, muitos nomes para isso. Mas o que significa? Ela é a junção do azul com o vermelho. Quando você tem 2 cores que se conjugam, dá o violeta, você tem a junção também por significado daquilo. O azul significa a harmonia, significa aquelas características que são difíceis de você atingir, né? Aquelas qualidades, quer dizer, a confiança, que você demora muito tempo para você chegar a ter confiança em alguém ou a receber, né, um voto de confiança de alguém, mas que pode se ruir muito fácil. Então, o azul quer dizer harmonia, quer dizer confiança, quer dizer amizade. A gente remete logo o azul ao nosso azul do céu. Então ele está ligado também ao etéreo, ao espiritual, né? Enquanto o vermelho, ele é a significação direta do material. A gente lembra muito rapidamente daquela música da Madonna, né? Garota Material, Material Girl, que fala da materialidade, da necessidade das posses. Mas esse significado do vermelho também. E quando a gente junta a realidade material com o etéreo, com o espiritual, com o que não é material, a gente faz o violeta, a gente faz o roxo. O roxo é esse duelo entre esses dois. E a depender do peso que você vai colocar nessa cor, você vai trazer esse significado mais forte. Veja essa dica. Essa dica é fantástica. Olha a composição da sua cor para você ver a composição de significados que ela passa. Tem preto, tem branco, tem cinza e qual a composição de outras cores dentro dela? Porque ela está falando, ela está exprimindo ali essa composição
de significados. Então, voltando ao violeta, você tem a junção dessas duas cores. Então, é quando o terreno junta com o espiritual. É quando você tenta buscar a transcendência. É quando você tenta fazer a junção harmônica entre esses dois mundos. O violeta tem muito a ver com a transcendência, com a transmutação, com o futuro, porque a gente olha para cima e a gente junta esses dois mundos. E aí a gente começa a entender os significados. Esse foi o primeiro pilar. Segundo pilar, sobre a psicologia e o significado das cores. É muito importante a gente analisar como que o ser humano, como sociedade, entendeu a cor inicialmente. E foi feito um estudo por Berlin e Kay há muito tempo atrás para entender por diversos povos diferentes, em diversos lugares, como se deu isso? Quais foram as primeiras cores a serem faladas, né? A serem escritas, a serem referenciadas? Quais foram e como foram feitos isso? O que ele chegou à conclusão, para a gente resumir aqui esse estudo, é que todos os povos, independentes de mais civilizados ou menos civilizados, né, tiveram a mesma concepção de cor e observaram a cor da mesma forma quando eles foram identificar a existência de cores diferentes. O primeiro foi o escuro e o claro. As primeiras cores identificadas foram o preto e o branco, quer dizer, o dia e a noite. O ser humano começou a entender o contexto onde ele estava através da cor e a traduzir isso através da cor. Tinham povos e sociedades que não tinham a cor preta, mas era noturno, era escuro, mas referenciando a noite. E era claro, referenciando o dia. Essas são as duas cores. Quer dizer, se a gente pensar na luz, né, é a ausência de todas as cores, a ausência de luz e a presença de todas as cores, a presença de luz. É o preto e é o branco. Depois, a segunda cor, né, a segunda etapa que a gente percebeu foi o vermelho. O vermelho, ele vem da pele que a gente abre para comer o animal, então veio da nossa experiência da caça, da nossa experiência com o fogo, da nossa experiência com a terra, é mais vermelho, né? Então a segunda categoria de cor que a gente observou foi o vermelho. E a terceira, junto ou separado, foram as cores amarelo e azul, quer dizer, o céu azul e o sol do amarelo. Foram essas duas cores muito importantes. E aí depois vem o verde e aí vem as outras coisas, cores secundárias e terciárias. Mas pensando nesse estudo e pensando nessa estrutura que o ser humano identificou o seu mundo e o contexto aonde ele está, a gente começa a entender também como a gente, como um ser humano individual, a gente começa a entender a cor. A primeira cor que o ser humano, você, quando era pequenininho, abriu os olhinhos no bercinho depois de 2 meses, você começou a identificar dentro de casa, foi o vermelho. Essa é a primeira cor que a gente enxerga, é o vermelho ou o rosinha, a depender, né, que o rosinha é como se fosse um pequeno vermelhinho, né, é um vermelho com uma tonalidade, né, com mais branco aí. Então, foi o vermelho que você começou a identificar, mas a sua cabeça começa a identificar o social através da cor. Você começa a se entender como pessoa quando você se destaca da sua mãe através da cor. E é através do escuro, do claro, a noite e o dia, através do fogo, do tom de pele, né, dentro da terra e depois da natureza. Aí a gente vê o céu e a gente vê o sol e depois o verde. Como se a gente estivesse tentando nos contextualizar. O importante aqui é entender que o ser humano, a gente entende
a cor da mesma forma que a gente se entende no mundo. Isso se conecta diretamente com uma teoria de Edward Herring, né, de muito tempo atrás, mas que ele fala sobre o memory color, quer dizer, a cor de memória. Quando a gente começa a se contextualizar no mundo, a gente começa a atribuir por experiência certas cores a certas coisas. Se você vai pensar em folha, você pensa mais em uma folha verde, em tronco, no tronco marrom, né, numa maçã, de repente uma maçã vermelha vem à mente, né, mais forte. Vamos esquecer essa maçã aí da Apple, vamos pensar na maçã de verdade. E aí você já faz associações diretas, né? A partir da sua experiência pessoal com o mundo e a partir da sua observação de memória. Quando a gente utiliza isso como estratégia, né, dentro da nossa concepção, da nossa paleta de cor do nosso trabalho, a gente reforça certos signos e significados. A gente já traz um ambiente mais fácil de ser assimilado. Então, o espectador, quando ele olha uma cena em que tem os tons e as cores que ele já espera, ele já se sente um pouco mais intimista daquele ambiente. Ao passo que, se você começa a utilizar várias cores que são descasadas da funcionalidade ou da expectativa, né, daquilo, você cria um tronco vermelho, você cria um tronco laranja, por exemplo, você começa a trabalhar na estratégia cromática. E aí a gente vai para o terceiro pilar, a necessidade de você usar a cor de forma estratégica. É isso que eu estava começando a falar. Existe um livro do Seth Godin que se chama Purple Cow, quer dizer, a vaca roxa. É um livro de marketing, para quem não conhece Seth Godin, ele é um guru de marketing bem famoso e fala muita coisa interessante. Já lançou vários livros, indico até vários livros dele, como esse. Mas o Purple Cow, o que ele fala? Se você tá, né, ele começa o livro falando, você tá andando na estrada com seus filhos, a sua família, você tá conversando e seus filhos olham, você olha para fora, tem mato, 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 montanha, 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 é verde, é azul, é amarelo, são as vaquinhas, né, marrons, e você tá ali tranquilinho, dirigindo, e aquilo está dentro da expectativa, está dentro do memory color, né? Que é como é a estrutura de pensamento. Mas como você começa a trabalhar a cor de forma estratégica, tentando impactar através da psicologia da cor, né, o seu cliente, você pode desobstruir esse pensamento de estrutura cromática, que é o pilar 2, e começar a mexer com isso e criar cores diferentes para produtos, para artes ou para objetos e ressignificá-los. Então, se você vir uma vaca roxa, que é o ponto do livro, você vai ter que parar, tirar foto, colocar os filhos lá, junta todo mundo, é uma vaca roxa, gente. Aí já vai começar a escrever para todo mundo. Ô, gente, ó, tava aqui na estrada, eu vi uma vaca roxa. Existe vaca roxa, eu posso provar. Olha aqui. Aí tira uma selfie com a vaca roxa e a família vai falar sobre vaca roxa o tempo todo. E essa estratégia cromática se torna um burburinho, se torna um bafafá, somente porque você quebrou a expectativa do pilar anterior, do memory color, uma cor de memória, que já faz referência direta ao objeto, né? Nesse caso, a vaca em si. Mas quando você começa a utilizar a cor como estratégia para trabalhar essa psicologia e o significado, você começa a ter resultados muito legais. Vamos dar um exemplo, por exemplo, saindo aí dessa questão de purple cow, de vaca roxa, vamos lá para Inglaterra, para a rainha da Inglaterra, que agora, né, recentemente chegou a falecer, mas vamos estudar as suas cores. A rainha antigamente utilizava muito estampado, né, muitas cores assim um pouco mais pálidas, mais clássicas, vamos dizer assim, de um tempo para cá, quer dizer, uns 30 anos, né, atrás, ela começou a usar uma estratégia cromática. Ela fala em uma biografia dela o seguinte: eu sou rainha, eu não posso usar bege, eu não posso usar cor pálidas, porque a pessoa que vai lá me ver, ela tá a quilômetros, milhas e quilômetros de distância. Se você fala, cadê a rainha? Ah, tá ali.
é um begezinho, é um terninho pretinho, é um terninho branco, a pessoa vai olhar naquele montoeira de gente, não vai conseguir identificar quem é a rainha. Então, não sei se vocês se lembram, vou colocar aqui umas fotos, ela ia inteira monocromática, com cores bem contrastadas, cores até parece, né, que era de verão, abertas, chamativas. Porque mesmo se você tivesse a 10 quilômetros de distância, tá bom, a 3 quilômetros de distância, e você olhasse lá no fundo, assim, você olhasse e falasse, olha ali a rainha. Por que a rainha tá muito distante? Ah, aquele pontinho vermelho ali, aquele pontinho laranja que tá ali. Você fica, eu tô vendo um pontinho vermelho, porque é um pontinho vermelho que tem chapéu, que tem, né, a roupa, a saia, a blusa, tudo da mesma cor. Ela se torna um pontinho vermelho realmente ali, né? Então você consegue identificar. Ela se torna um marco, ela se torna identificável pro espectador que está indo lá. É um respeito que ela falava ao seu espectador, e as pessoas ficaram esperando muito tempo ela chegar lá. Mas também tem um outro objetivo. Quando você trabalha a cor como uma estratégia, né, nesse caso da atenção, de ser um marco, de, né, criar uma paleta de cor identificável, mas ela também tinha um segundo objetivo com isso. Ela queria também trabalhar a sua segurança. Imagina se acontece alguma coisa e a rainha está vestida de begezinho pálido. Os seguranças vão correr para tentar identificar cadê essa rainha. Ela abaixou, ela, né, correu, o que aconteceu? Teve um tumulto. Um pontinho verde desse jeito, ou um pontinho laranja desse jeito aqui, você identifica no meio do montoeira de gente facilmente. Então a cor, quando ela é empregada, tentando entender o seu significado em sua composição, tentando entender a forma como o ser humano pensa e se coloca, quais são as cores que vêm primeiro à mente, quais são as cores que vêm mais fácil à mente. Eu vou facilitar minha arte se eu já trabalhar com signos e símbolos que já existem culturalmente, que a gente já faz conexões muito rápidas com aquilo. Não precisa ninguém falar. A cor chega primeiro dando a mensagem. E em terceiro lugar, se você trabalhar de uma forma estratégica, trabalhando a psicologia, eu vou chamar a atenção, eu vou ser um ponto vermelho ali e vou vir chamando a atenção como marca registrada. Eu vou atingir aquela pessoa da forma que eu quero. Eu vou trazer a alegria, eu vou trazer o respeito, eu vou trazer a seriedade. Ninguém brinca comigo aqui. Eu sou séria, eu tô compenetrada, eu tô com, né, imbuída, né, eu tô com uma cor de roupa que ninguém brinca comigo. Ou eu tô mais aberta, mais livre, mais leve, mais solta. Coloquei um laranjão, laranja, a cor da sociabilidade, da juventude, da energia. Se eu chego de laranja num local, você sabe, meu filho, que no final da festa eu vou estar em cima da mesa chamando todo mundo para dançar e querendo as atenções para mim. Ninguém que se veste de laranja tá querendo outra coisa. Então é isso. Agradeço muito você ter ouvido aqui a nossa Masterclass. Espero ter contribuído um pouquinho para você conhecer um pouquinho mais sobre esse maravilhoso mundo das cores, que eu sou apaixonada, e espero que eu te contamine também com essa minha paixão. Vou deixar vocês agora com um vídeo que explica um pouco sobre o nosso curso. Estamos à disposição para qualquer dúvidas ou informações. Os contatos todos, os links vão estar aqui abaixo. Muito obrigada, até o próximo conteúdo. Se você quiser fazer parte da MarHub, é só curtir o nosso Instagram, seguir o nosso YouTube e participar do nosso WhatsApp para ter todas as informações, descontos, referências, links,
tudo de forma bem objetiva, bem clara e bem dinâmica. Então faça parte, se inscreva, participa, vamos juntos com a comunidade MarHub criar artes mais potentes e entender um pouco mais sobre o nosso ofício. Espero vocês lá. Muito obrigada! E aqui, no curso de Psicologia e Significado da Cor da Comunidade Criativa MarHub, a gente vai fazer isso juntos. A gente vai aprender a importância da cor. Eu sei que se você tá aqui, você sabe que a cor é importante. A gente não vai discutir isso, mas eu vou te trazer dados, números, estudos para você entender o quão é importante, em que área é importante e como é importante. E depois a gente vai entender cada uma das 13 cores, com sua etimologia, seu histórico, sua cultura, suas curiosidades, vídeos ricos em conhecimento para você. Aprendendo cada uma dessas cores, a gente vai aprender as regras gerais da psicologia da cor. Quais são as cores psicologicamente opostas? Quais são as regras que regem a combinação dessas cores? Quais são as harmonias psicológicas? Tudo com enfoque psicológico, porque o que você quer é impactar, é gerar emoção, sensação no seu cliente. Qual o efeito direto cada cor cria no nosso corpo. E depois a gente chega ao método da paleta emocionante, com 3 etapas simples e básicas, mas muito objetivas. A gente vai aprender como desenvolver uma paleta, quais são os elementos principais de uma paleta, como harmonizar esses elementos de uma forma muito estratégica e como exprimir a partir dessa paleta o sentimento e a sensação que você quer no seu cliente ou no seu espectador. Depois disso, a gente vai ver como é que a cor é aplicada em diversas áreas, no marketing, na arte, na moda, no cinema, e a gente vai fazer estudos de casos pontuais, com casos em que a cor foi o diferencial para a estratégia de marketing mais vendas. Esse é o nosso curso de Psicologia e Significado da Cor. Ele está repleto de material de apoio, de material extra, além de lives com profissionais da área. Esse curso vai mudar a forma como você vê a cor, vai mudar a forma como você trabalha a cor e vai impactar muito mais os seus clientes, o seu produto e o seu trabalho vão ficar na mente do seu cliente por muito tempo. E ele vai ser uma referência. Quando ele pensar num profissional, numa arte, num trabalho, ele vai pensar em você. Os dados completos do curso estão aqui nessa página, assim como todo o programa. Vamos lá nessa aventura cromática? Eu espero você lá nas aulas.